Por que os japoneses separam os alimentos? Por que um japonês olha para um prato de comida misturada e sente desconforto genuíno? Neste vídeo você vai descobrir como o budismo entrou pelo Japão e mudou para sempre a forma de comer de um povo inteiro. Como o Código dos Samurais transformou a mesa em campo de treinamento para a mente. Como monges zen criaram uma culinária sagrada que saiu dos mosteiros e entrou nas casas comuns. Como uma pequena caixinha de plástico carregada nas costas carrega dentro dela gerações de filosofia. E por que a neurociência moderna está confirmando o que o Japão já sabia há muito tempo. A resposta para tudo isso está em um gesto simples que você nunca mais vai olhar da mesma forma: manter os alimentos separados no prato. Existe um momento de silêncio absoluto que precede quase todas as refeições no Japão. Um átimo de segundo onde o mundo parece parar. Ele acontece antes do primeiro movimento do hashi, antes do primeiro vapor da sopa atingir o rosto, antes mesmo do aroma do arroz recém-cozido preencher o ambiente. É o momento em que o olhar encontra o prato. E, para quem observa de fora, algo ali parece estranhamente estático. Não há a mistura vibrante de um prato de massa italiano. Não há a montanha reconfortante de arroz e feijão que se funde em uma única cor, tão comum nas mesas ocidentais. No Japão, o prato é um mapa de ilhas separadas. Cada elemento ocupa um espaço preciso, seguindo uma lógica milenar que todos ali entendem sem que uma única palavra precise ser dita. Para um olhar estrangeiro, isso pode parecer apenas estética. Mas o que você está vendo é o reflexo de uma das filosofias mais profundas da civilização humana. E a pergunta que deve ecoar na sua mente é: o que perdemos quando misturamos tudo sem perceber? Para entender essa mesa, precisamos começar pelo conceito de Ichiju Sansai. Literalmente, uma sopa e 3 acompanhamentos. Além do arroz base e dos picles fermentados, o tsukemono, temos uma proteína e 2 vegetais. Nada invade o território do outro. O peixe não toca o arroz. A sopa é um universo à parte em sua tigela de laca. Isso não é capricho visual, é intenção funcional. A técnica que conecta tudo se chama Sankakutabe, o comer em triângulo. Enquanto o ocidental tende a comer um item de cada vez, ou misturar tudo para criar um sabor único, o japonês faz a mistura dentro da boca. Imagine um triângulo invisível conectando as tigelas. Uma pequena porção de arroz, um pedaço de peixe, um gole de sopa, e o ciclo recomeça. O arroz japonês, o hakumai, é preparado sem sal exatamente por isso. Ele é o ponto neutro, o limpador de paladar em tempo real. Se o peixe está muito salgado, o arroz equilibra. Se a sopa está intensa, o arroz suaviza. Ao não misturar no prato, cada garfada se torna uma experiência nova. Quando você mistura tudo em uma massa só, sua língua sofre de fadiga sensorial. O sabor se torna linear, previsível. No Japão, o sabor é um diálogo constante entre opostos, que se complementam sem jamais se fundirem. Para entender por que a separação e o respeito ao sabor de cada ingrediente se tornaram tão centrais na cultura japonesa, precisamos voltar ao século VI, quando o budismo chegou ao arquipélago vindo da China e da Coreia. Com ele, vieram não apenas templos e sutras, mas o início de uma longa transformação nos hábitos alimentares locais. O imperador Tenmu, em 675 d.C., emitiu um decreto proibindo o consumo de carne de animais úteis para a zooagricultura, como bois e cavalos, macacos e galinhas, durante a temporada de plantio. Essa restrição, influenciada pelos preceitos budistas de não violência e por necessidades agrárias, ajudou a estabelecer um tabu contra o consumo de carne de mamíferos que moldou a culinária japonesa por cerca de 1.200 anos. Com as restrições ao consumo de carne, os monastérios budistas desenvolveram ao longo dos séculos uma gastronomia baseada em vegetais, tofu, algas e grãos. No século XIII, com o florescimento do Zen budismo, consolidou-se o Shojin Ryori, literalmente, a culinária da devoção. Para os monges Zen, cozinhar e comer são práticas espirituais, onde Shojin significa o avanço espiritual através da disciplina e da purificação. A disciplina do Shojin Ryori e da alta gastronomia japonesa exige um cuidado extremo com a apresentação e o preparo. Em vez de misturar todos os elementos, a tradição busca extrair e respeitar o sabor intrínseco de cada alimento natural. Esse isolamento dos ingredientes não é um dogma místico, mas um reflexo de conceitos filosóficos orientais importados da China, especialmente a regra dos 5. A refeição ideal busca harmonizar em pequenos pratos separados 5 cores, 5 métodos de preparo e 5 sabores, criando assim um equilíbrio perfeito,
sem mascarar a identidade visual e gustativa de nenhum vegetal. Nesse contexto, os Jidos e monges Zen acreditavam que cozinhar era uma prática tão sagrada quanto meditar. O Tenzo, o monge responsável pela cozinha do mosteiro, era frequentemente um dos membros mais experientes e respeitados da comunidade. Dogen Zenji, filósofo Zen do século XIII, escreveu um tratado inteiro chamado Tenzo Kyokun, Instruções para o Cozinheiro Zen, onde descrevia em detalhes como cada ingrediente deveria ser tratado com reverência absoluta, aproveitado em sua totalidade e preparado com intenção clara. Essa filosofia de respeito ao alimento saiu dos mosteiros e influenciou profundamente a cultura em geral ao longo dos séculos. O japonês comum de hoje, que separa automaticamente cada elemento da sua refeição, está reproduzindo, sem saber, uma organização que herdou das cozinhas monásticas há cerca de 800 anos. Essa separação rigorosa foi forjada também no cotidiano da classe samurai. O Bushido, código de conduta que exigia autocontrole absoluto, se estendia até a mesa. Para um guerreiro que precisava manter a mente clara, mesmo sob chuva de flechas, o prato desordenado era um sinal de fraqueza espiritual. A mesa era um campo de treinamento para as mentes. Existe até hoje uma expressão carregada de estigma no Japão, inugi, literalmente, comer como cachorro. Ela descreve misturar os alimentos de forma que a identidade de cada um desapareça, debruçar sobre o prato sem consciência. Para a cultura japonesa, a forma como você trata sua comida é a forma como você trata sua vida. Separar é um ato de reverência. Misturar é um ato de pressa. O que poucos sabem é que essa disciplina à mesa tinha também uma função estratégica. Samurais em campanha precisavam racionar provisões por semanas. Manter os alimentos separados significava controle visual sobre os estoques. Você sabia exatamente quanta proteína ainda tinha, quanto carboidrato restava. A ordem no prato era, literalmente, uma questão de sobrevivência. Se você perguntar a um arquiteto japonês o que torna algo belo, ele provavelmente falará sobre o ma. O espaço vazio, o intervalo entre as notas de uma música, o silêncio entre as falas de um ator, a pausa que dá sentido ao movimento. Na culinária, o ma é o espaço em branco no prato que separa o arroz do peixe. Enquanto a estética ocidental frequentemente tenta preencher cada centímetro com molhos e guarnições, a estética japonesa abraça o vazio como moldura que permite ao essencial brilhar. Isso se conecta diretamente ao conceito de shun, o auge absoluto de um ingrediente. A única semana do ano em que aquele broto de bambu está perfeito, ou aquele peixe está com a gordura ideal. O papel do cozinheiro não é criar um sabor novo através da mistura, mas revelar o sabor original que a natureza levou meses para construir. Por isso a culinária japonesa usa pouquíssimo tempero. O objetivo é que o peixe tenha gosto de peixe, que o arroz tenha gosto de arroz. Aqui entra algo que a ciência moderna confirmou séculos depois. O washoku, culinária tradicional reconhecida pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, segue a regra dos goshiki, as 5 cores. Um prato ideal deve conter elementos vermelhos, amarelos, verdes, brancos e escuros. Pesquisas em neurociência alimentar mostram que a variedade visual de cores no prato ativa o sistema de recompensa do cérebro antes da primeira mordida, aumentando a saciedade e o prazer. Manter essas cores separadas e vibrantes preserva os indicadores visuais que seu cérebro usa para processar diversidade nutricional. Quando tudo se mistura em uma cor uniforme, você literalmente perde informação antes de comer. Há ainda o impacto na digestão. Estudos sobre mastigação consciente mostram que refeições onde o comensal alterna entre diferentes texturas e sabores de forma deliberada levam a uma mastigação até 40% mais lenta. Mastigação lenta significa melhor digestão, maior absorção de nutrientes e sinais de saciedade mais precisos. O Japão pratica isso há 1000 anos. A ciência ocidental descobriu nos últimos 30. Se o Ichiju Sansai é a gramática básica da mesa japonesa, o Kaiseki é a sua literatura. Trata-se da refeição cerimonial mais elaborada da cultura japonesa, com até 12 pratos servidos em sequência rigorosa, cada um em sua própria peça de cerâmica ou laca, escolhida especificamente para aquele ingrediente naquela estação do ano. O Kaiseki nasceu como acompanhamento da cerimônia do chá no século XVI, quando o mestre Sen, no Rikyū, estabeleceu que uma refeição simples deveria preceder o chá para que o convidado não chegasse com o estômago vazio. Mas, simples, no vocabulário de Rikyū, significava algo muito específico. Cada elemento reduzido à sua essência mais pura,
sem ornamento desnecessário, sem ingrediente que não tivesse razão profunda de estar ali. Hoje, um jantar kaiseki em Kyoto pode durar 3 horas e custar centenas de dólares. Não pelo luxo dos ingredientes, mas pela precisão do pensamento. Cada prato conta um capítulo de uma história. O primeiro prato evoca a chegada, como uma porta se abrindo. O último prato evoca a despedida, como uma reverência silenciosa. E entre eles, cada sabor tem seu momento exato, sua temperatura ideal, seu silêncio antes e depois. O que o mundo ocidental chama de alta gastronomia e atribui à cozinha francesa moderna é, em grande parte, uma redescoberta do que o kaiseki já praticava 4 séculos antes. Chefes como Ferran Adrià e René Redzepi, que revolucionaram a gastronomia europeia nos anos 2000, visitaram o Japão e declararam abertamente que foi lá que entenderam o que significa respeitar um ingrediente. Mas nem toda a sabedoria japonesa sobre separação vive em cerimônias de horas ou restaurantes de luxo. Ela vive também dentro de uma caixinha de plástico que crianças japonesas carregam todo dia para a escola. O bento box é talvez a expressão mais democrática e cotidiana de toda essa filosofia. Surgido no período Kamakura por volta do século XII, como uma forma simples de carregar arroz cozido, o bento evoluiu ao longo dos séculos até se tornar um dos objetos culturais mais carregados de significado no Japão moderno. A estrutura interna do bento não é aleatória. Cada compartimento tem uma função. O maior compartimento é sempre para o arroz, o centro gravitacional da refeição. Os compartimentos menores organizam a proteína, os vegetais e os pickles, de forma que nenhum sabor contamine o outro durante o transporte. Mesmo frio, mesmo horas depois de preparado, o bento preserva a individualidade de cada ingrediente. Mas o que transforma o bento de simples marmita em objeto cultural é o que ele comunica. No Japão, preparar um bento para alguém é um ato de amor codificado. Mães acordam às 5 da manhã para preparar o bento dos filhos, equilibrando cores, texturas e nutrição com uma atenção que não tem nada de rotineiro. Existe até uma forma de bento chamada Kyara-ben, onde o arroz e os ingredientes são moldados em personagens, animais e paisagens. Uma criança que abre sua lancheira e encontra um panda feito de arroz e alga nori não está apenas sendo alimentada. Está sendo amada de uma forma que não precisa de palavras. Durante a pandemia, quando o Japão entrou em isolamento, houve um aumento documentado na preparação de bentos caseiros. Psicólogos japoneses interpretaram isso como uma resposta ao caos. Em um mundo fora de controle, organizar um pequeno espaço com precisão e cuidado era uma forma de recuperar a sensação de ordem e propósito. O bento nos ensina que a filosofia não precisa de templo ou cerimônia para existir. Ela pode caber em uma caixinha de 20 centímetros que uma criança abre debaixo de uma árvore no recreio. Para além da filosofia, existe uma razão brutalmente prática que moldou tudo isso. O Japão é um arquipélago de montanhas onde apenas uma pequena fração da terra é cultivável. Por séculos, o alimento foi uma moeda rara. Separar os alimentos permitia que as famílias estendessem suas refeições, mastigando deliberadamente cada item para extrair o máximo de satisfação de porções minúsculas. A separação criava uma ilusão de abundância e uma realidade de disciplina. Essa memória foi codificada na palavra itadakimasu. Quando um japonês junta as mãos e diz essa frase antes de comer, ele não está desejando bom apetite. Ele está dizendo: eu recebo humildemente a vida que me foi dada. Se você entende que aquele vegetal e aquele peixe sacrificaram suas existências para manter a sua, tratá-los de qualquer jeito parece um ato de ingratidão. Separar é dar um nome e um lugar à vida que você está consumindo. Chegamos então ao contraste inevitável. A cozinha ocidental é a cozinha da fusão. Amamos o molho que une tudo, o queijo que derrete sobre vários ingredientes, a mistura que cria algo novo. Isso reflete uma mentalidade de integração, de velocidade, de o todo é maior que a soma das partes. No Japão, a premissa é diferente. A parte é tão importante quanto o todo. Hoje vivemos em uma era de sobrecarga sensorial permanente. Trabalhamos respondendo mensagens, almoçamos assistindo vídeos, amamos enquanto pensamos no próximo compromisso. Nossa vida virou um prato, onde todos os sabores se atropelam, e no final mal conseguimos lembrar o gosto do que vivemos. A mesa japonesa não é uma crítica à nossa forma de comer. É um convite à consciência. Tente não misturar. Não o prato apenas, mas o tempo, a atenção, as prioridades. No Japão, separar os alimentos é um caminho para a clareza. E em um mundo cada vez mais barulhento,
Talvez a clareza seja exatamente o que todos estamos famintos para encontrar.